Olá a todos. Antes de mais, espero que estejam todos bem. Eu sou o Marcelo, sou estudante do Politécnico do Porto, sou licenciado em Multimédia pela Escola Superior de Mídia e Arte e Design. E antes de começar a apresentação, queria agradecer a presença de todos, a oportunidade que foi oferecida pelo Confia e pelo IPCA, e, por fim, a professora Bárbara Cleto e ao professor Luís Alípio, e ainda ao professor Luís Leite, que acompanharam e me apoiaram durante o desenvolvimento desse artigo. E, claro, a todas as pessoas que também me apoiaram até hoje. Foi mesmo muito importante. Bem, vou começar então a minha apresentação. Uma breve introdução. Animata é uma curta-metragem de animação 3D feita através de motion capture que tem como objetivo explorar a relação entre as tecnologias multimédia e o cinema de animação. A narrativa aborda a relação entre Alexandre e sua filha após a morte de sua esposa. Obcecado com o passado, Alexandre tenta recuperar sua falecida mulher construindo um robô à sua imagem. Contudo, essa experiência tem graves consequências. Esse filme surge como o meu projeto final de licenciatura e ele não podia ser somente um projeto de animação. Tinha que ter alguma relevância enquanto projeto de multimédia. Daí a importância e a pertinência em explorar e desenvolver a relação entre a animação e a tecnologia e, e a sua relação com o cinema também. E dado os objetivos do projeto, o foco principal realmente era no desenvolvimento de personagens, que será o objeto de estudo desse artigo. Esse artigo surge a partir da investigação feita para o desenvolvimento do projeto, e o objetivo aqui é sintetizar e documentar todo o processo de desenvolvimento de personagens, que foi onde eu tive mais dificuldades. E acredito que mais pessoas também tenham, pois é uma área abrangente, mas na minha opinião é um pouco ambígua e descontextualizada. Ou seja, temos muitos tutoriais, muitos cursos, mas acho que falta um pouco uma síntese de todo esse processo. E é isso que eu procuro transmitir aqui hoje. Falar um pouco sobre a pré-produção do filme. Aqui temos algumas das minhas principais referências. Robot Carnival foi um filme de 1987, composto por... No fundo, é uma antologia composta por 9 micro-histórias. Cada história explora de uma forma diferente a relação entre os humanos e os robôs. Temos uma versão mais conhecida e mais recente, que é Love, Death and Robots. É uma série da Netflix que também tem uma temática parecida. Também temos Millennium Actress, do realizador Satoshi Kon. Foi uma referência importante para a continuidade e para a montagem do filme e para a representação da memória como forma de construção de histórias. E temos ainda um mais conhecido, As Aventuras de Tintin, o filme mais recente de 2011, que é um dos poucos que explora motion capture para animação. E acho bastante curioso que o motion capture tenha surgido no contexto da animação, mas há uma tendência maior para ser usado em filmes de efeitos visuais, filmes live action, e não há um sucesso tão grande, não é uma tendência tão grande de usar em animação em si. Esse é um dos filmes que acho que melhor resulta, tanto a nível visual quanto a nível de animação, e foram muito pertinentes para o meu projeto. E um dos elementos mais importantes desse projeto foi a planificação. Aqui podemos ver as diferentes fases do projeto. Foi feito um photoboard, que é uma espécie de storyboard feito com fotos e vídeos. A partir daí foi feito um storyboard e a sua transposição para o animatic, que representa a continuidade e a duração de cada cena. Aqui temos um animatic mais técnico, feito com os personagens já modelados e alguns adereços e props, assim, alguns protótipos. E aqui já temos uma imagem mais próxima ao resultado final do filme. E durante todo esse processo, a ilustração surge como a base, como ponto de partida do desenvolvimento do filme. Daí a sua inegável importância nesse contexto. E aqui tem todo o processo que vamos explorar de seguida, mas no fundo isso é um resumo de quase todos os tutoriais que vemos no YouTube, em cursos, em livros, que passo a explicar de seguida. Em relação ao desenvolvimento de personagens, começamos com a ilustração e o design. Aqui são feitos alguns estudos de anatomia e cor,
sendo que as silhuetas servem para expressar os arquétipos e as personalidades dos personagens. Por sua vez, as cores e as formas servem para criar relações e familiaridades, e o objetivo principal aqui é ter pelo menos 3 propostas e alcançar um design que funciona e que corresponda às características descritas no projeto e no guião. Aqui é uma diferença entre desenho, ilustração e design. Enquanto que o desenho é a expressão da forma em si, a ilustração é a aplicação dos conceitos de design. Ou seja, como falamos de animação, devemos recorrer a estratégias de simplificação e de apelo para o desenho em si. Ou seja, a ideia aqui é tentar conseguir uma forma mais simplificada possível para então desenvolver os detalhes que são mais pertinentes. O registro de atores servem de referência principalmente para as proporções e volumetria e posteriormente para a modelação 3D. No fundo são referências, porque quando falamos de ilustração e animação não nos interessa tanto a representação da realidade como ela é, e sim uma interpretação daquilo que vemos. E aqui criamos esses laços e vamos buscar os traços que mais nos interessam para ilustrar. E aqui temos o primeiro esboço e a primeira proposta comparada com a conceitualização dos personagens após todos esses estudos. E essa fase foi marcada por muita experimentação e muitos desenhos. De seguida, construímos as projeções ortográficas que servem para garantir as proporções entre as diferentes vistas ortográficas e a simetria de cada modelo. E aqui já temos que ter um pouco mais de precisão, pois servirá para a construção do modelo 3D em si. Aqui foi feita uma versão com roupas e sem roupas e com adereços adicionais, no caso do casaco. Pois foi construído primeiro o corpo para depois construir os seus adereços. Temos também algumas conceitualizações e alguns estudos de expressões faciais e alguns detalhes do corpo aqui para os diferentes personagens. Isso no fundo serve para criar familiaridade quando formos modelar e animar. Ou seja, conhecemos melhor o personagem que estamos a construir. E agora podemos avançar para os processos técnicos. Começamos com o processo de blocking, que é a construção da volumetria dos personagens. Nesse caso foi utilizado um modelo pré-definido do Maya, feito algumas alterações a partir de ferramentas de escultura. De seguida, fazemos a retopologia do personagem, que é a simplificação desses modelos com alta resolução. Esse processo é fundamental para garantir que a geometria funcione corretamente durante a animação, que no fundo é um tipo de deformação. Ou seja, a ideia aqui é ter o máximo de controle possível sobre a malha do nosso personagem. A partir dessa geometria foram construídos os adereços, as roupas, e aqui foram utilizadas diversas ferramentas de modelação 3D, algumas ferramentas mais avançadas para alcançar alguns detalhes mais específicos, por exemplo aqui para as botas, e mesmo para os cabelos. E aqui temos os nossos personagens modelados. Essa é a primeira fase. De seguida, fazemos a configuração dos materiais. No fundo, é como se fosse uma pós-produção da modelação 3D em si. As texturas podemos fazer em outros softwares. Hoje em dia utiliza-se muito o Substance Designer, o ZBrush. No caso, eu usei o Mudbox para criar mais texturas e mais detalhes para o rosto e para alguns elementos do personagem. Esses mapas são exportados então do Mudbox para o Maya e são aplicados como texturas que são interpretadas pelo material criado no Maya. Por fim, fazemos ainda os blend shapes, que eu considero como processo de modelação e não como processo de rigging. Os blend shapes são deformadores e servem para corrigir algumas coisas, mas também servem para criar versões alternativas, no caso das expressões faciais. Nesse caso, foram modeladas 52 microexpressões faciais que ficam contidas no modelo do personagem. E aqui temos o processo de correção de geometria e as expressões faciais do personagem. Por fim, temos o processo de rigging e skinning,
que é a relação entre o esqueleto e a geometria do modelo 3D. Aqui também aplicamos os controladores através do sistema HumanIK, que é um sistema de controladores compatível entre o Maya e o Motion Builder, que serve para facilitar todo esse processo de animação e de controle. E aqui temos os nossos personagens modelados e com texturas e renderizado em Arnold. E aqui queria mostrar só um pouco do processo de animação, não queria me estender muito nessa parte, mas todo esse processo foi para motion capture, ou seja, o personagem aqui, na minha opinião, tinha que ser o mais simples possível. É claro que há outros processos de rigging mais avançados, há processos de animação mais avançados, mas aqui a ideia era ser o mais simples possível, e aqui tem alguns dispositivos que foram utilizados para o motion capture. Queria mostrar um pouco então o resultado dessas experiências. Aqui temos o personagem animado. Foi utilizado o sistema de captura X-Sense, que é um sistema de sensores inerciais. O Manus VR, que funciona da mesma forma, funciona para as mãos. E o FaceCap, que é um sistema óptico para animar o rosto. O Motion Capture foi feito em pós-produção, ou seja, foram feitas diferentes sessões de captura tanto para o corpo quanto para a mão e o rosto, e foram aplicados todos em pós-produção. Ou seja, temos um controle maior de todo o processo em si. E queria fazer algumas considerações finais então sobre o projeto. Bem, espero que esse projeto sirva como um ponto de partida para ilustradores, animadores ou outros artistas visuais. Espero que tenha clarificado e esclarecido o processo de animação em si e mostrar como ele pode ser facilmente aplicado a diversos contextos. A ideia aqui é mostrar o desenvolvimento dos personagens de uma forma simples, adaptável e eficaz e mostrar que esse projeto, espero que esse projeto sirva de incentivo para experimentação, para novas formas de animação e para aplicação do personagem em diferentes contextos. Bem, vou mostrar então o resultado final de todo esse processo com um trailer do filme. Espero que gostem. Bem, espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. E a ideia desse projeto e de tudo isso que foi feito até agora é mesmo mostrar todo esse processo, como isso funciona, mostrar que não é difícil e muito menos impossível, e por isso tenho documentado todo o processo, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por isso, se quiserem, convido-vos a seguirem a página. E é isso. Espero que tenham gostado.